Agora, iremos finalizar a nossa aula de granulometria, plasticidade e índices físicos. Nessa última parte, iremos tratar sobre plasticidade. Primeiramente, vamos falar sobre os limites de consistência. A consistência é uma propriedade dos solos que reflete as forças de coesão e de aderência presentes nos solos sobre diferentes graus de umidade. Ou seja, é uma propriedade dos solos que reflete a força de atração entre suas partículas e entre suas partículas e a água. A massa do solo, quando molhada, seca ou úmida, apresenta diferentes resistências quando manuseadas. Ou seja, se pensarmos, por exemplo, em uma massa de solo argiloso, quando essa massa é colocada em contato com a água, e essa quantidade de água é suficiente, esse solo vai ter um comportamento bem fluido. Agora, se pensarmos nessa mesma massa de solo com uma umidade reduzida, seca, ela vai ficar bastante dura e resistente. Então, é isso tudo que esse parágrafo está nos dizendo. Os limites de consistência são baseados no conceito de que um solo constituído por partículas de pequeno tamanho pode se situar em qualquer dos 4 estados de consistência: sólido, semissólido, plástico e líquido, dependendo da sua umidade. Assim sendo, os limites de consistência estão relacionados com solos finos, mais precisamente com solos que possuem em sua constituição argila. Esses solos podem estar em 4 estados de consistência: líquido, quando o mesmo apresenta-se bem fluido, quase como uma lama; um estado plástico, quando a massa de solo, então, ela é moldável; um estado semissólido, quando essa massa de solo, ela aparenta estar seca, porém, se colocarmos essa quantidade dentro de uma estufa durante 24 horas, em uma temperatura aproximada de 104 a 105 graus Celsius, esse solo vai sofrer retração, ou seja, redução do seu volume. E por último, o estado de consistência sólida é quando a massa de solo não sofre mais retração, não sofre mais variação do seu volume, mesmo quando durante muito tempo em uma estufa. Assim sendo, os estados de consistência líquido, plástico, semissólido e sólido estão relacionados com o teor de umidade, o índice físico, um dos índices físicos que vimos nas aulas passadas. O teor de umidade, quanto maior o seu valor, mais líquido, mais fluido está a minha massa de solo. Assim sendo, uma massa de solo no estado sólido apresenta menor teor de umidade do que aquela em estado líquido. E a resistência é inversamente proporcional, ou seja, quando uma massa de solo está em seu estado líquido, apresenta menor resistência quando em estado sólido. A pressão argila exerce um importante controle na consistência, pois quanto mais argiloso o solo, maior a expressão das forças de coesão e adesão, que estão relacionadas com a plasticidade deste solo. Então, como dito anteriormente, quando nós tratamos de limites de consistência, estamos falando de solos que possuem sua constituição a fração argila, minimamente. O manuseio das amostras molhadas permite determinar a plasticidade do solo. O solo com grande plasticidade é aquele que permite o seu modelamento em rolos finos e sua compressão, sem que haja ruptura, enquanto os solos não plásticos serão aqueles que esfarelam-se ao serem modelados. Então, na foto direita, temos uma pessoa modelando um vaso cerâmico. Provavelmente, este solo possui em sua constituição grande parcela de fração argila, possibilitando, assim, a modelagem deste vaso.
Os limites de consistência, eles foram definidos por Attenberg em 1908 para caracterizar as mudanças entre os estados de consistência. Posteriormente, Casagrande apresentou uma padronização da forma de se proceder nos ensaios para a determinação desses limites. Então, entre os estados de consistência, existem limites que delimitam esses estados. Entre o estado líquido e o estado plástico, há um limite que nós chamamos de LL, que significa limite de liquidez. Entre o estado plástico e o estado semissólido, há o LP, que veremos posteriormente, e entre o estado semissólido e o estado sólido, temos o LC. É importante nós verificarmos nessa representação gráfica a questão da variação de volume. Percebe-se que, para o estado sólido, o volume é constante, ou seja, igual a V0. Já para os demais estados, há uma variação de volume conforme o teor de umidade vai reduzindo ou aumentando. Primeiramente, vamos ver sobre o limite de liquidez, o LL. O teor de umidade que indica a passagem do estado plástico para o estado líquido. É simplesmente essa a definição do chamado limite de liquidez. Ele está relacionado com a capacidade do solo em absorver água. É realizado, então, a determinação desse limite, desse teor de umidade, por meio do aparelho que denominamos Casagrande, porque foi o engenheiro Casagrande que desenvolveu este mesmo equipamento. Então, aqui à direita, eu apresento a vocês um exemplo deste equipamento utilizado para a determinação do limite de liquidez. Ele é formado por uma base, uma concha. Essa concha está ligada a uma alavanca. Conforme eu vou girando essa alavanca, a minha concha ela vai subindo e descendo, proporcionando, então, golpes sobre a massa de solo que estará no interior dessa concha. Aqui temos um mapa mental em que no centro eu tenho o meu objetivo, ou seja, o meu objeto de estudo, que é o limite de liquidez. E nos demais eu tenho os procedimentos que devemos seguir para a determinação deste parâmetro. Este mapa mental foi desenvolvido tomando como base a norma NBR 6459, de 2016, que pode ser consultada no sistema da UFOP. O mapa mental ele é uma forma visual de lembrar procedimentos, neste caso, procedimentos do ensaio de determinação do limite de liquidez. E ele segue um sentido horário de passo a passo. Por exemplo, temos o número 1, que é o em azul. Primeiramente, vamos fazer uma checagem do aparelho de Casagrande. Realizar uma calibração, ver se todas as peças estão ok. Depois, vamos preparar nossa amostra para o ensaio, nossa amostra de solo. E para a preparação dessa amostra, também há uma norma específica para isso, denominada 6457 da ABNT também. Terceiro, em vermelho, eu vou colocar minha amostra de solo em uma cápsula de porcelana e adicionar água destilada, em pequenas porções, para que assim eu consiga homogeneizar e formar uma pasta. Depois, eu vou continuar homogeneizando essa amostra durante 15 a 30 minutos, para garantir, assim, que a mesma esteja apta a ser ensaiada. Posteriormente, eu vou transferir essa minha amostra pronta para a concha do meu aparelho de Casagrande. Nessa concha, eu vou colocar uma quantidade de solo que preencha 2/3 da minha concha e tem uma espessura de cerca de 1 centímetro. No meio dessa amostra já colocada na minha concha, eu vou passar o cinzel. O que é o cinzel? É esse equipamento aqui que está indicado nesta imagem. Eu vou passar no meio da minha amostra que está na concha do aparelho de Casagrande e assim realizar uma ranhura.
uma linha, uma divisão nessa amostra. Por fim, vamos golpear, ou seja, girar aquela alavanca do aparelho de Casagrande de forma que seja aproximada de 2 rotações por segundo, até que haja a união, ou seja, o fechamento dessa ranhura na minha amostra. Enquanto isso, eu vou contando os golpes necessários para que haja esse fechamento. Depois, eu vou anotar o número de golpes, vou remover uma parcela dessa amostra que está na concha para determinar o teor de umidade da amostra. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, colocar em uma cápsula, colocar dentro da estufa e deixar lá por cerca de 24 horas, numa temperatura de aproximadamente 104 a 105 graus Celsius, obtendo assim os parâmetros necessários para o cálculo do teor de umidade dessa amostra. Por fim, eu vou repetir esse procedimento cerca de 3 vezes a mais e anotar o teor de umidade de cada um e o número de golpes necessários para cada ensaio. Assim, eu vou conseguir um gráfico de pontos. Esse gráfico, ele vai ter em sua abscissa, ou seja, em seu eixo X, o número de golpes necessários para fechamento em cada repetição do ensaio. E no eixo Y, ou seja, na sua ordenada, teremos o teor de umidade em porcentagem de cada amostra. É importante notar que esse gráfico, ele apresenta uma escala semi-logarítmica. E, posteriormente, a construção desse gráfico, iremos traçar uma reta representativa dos 4 pontos obtidos no ensaio e obter o teor de umidade para 25 golpes, como demonstrado na figura. Esse teor de umidade, ele vai ser o limite de liquidez do seu solo em questão. Vamos passar agora para o limite de plasticidade, que é o nosso famoso LP. Ele é relativo ao teor de umidade, que indica a passagem do estado plástico para o estado semissólido. O limite de plasticidade, ele é obtido por meio de outro ensaio, também determinado e descrito em norma específica, a NBR 7180, que também pode ser consultada no sistema da UFOP. Ele é obtido por meio de um ensaio, que basicamente vai pegar uma amostra de solo, moldar ela em um cilindro, como demonstrado na figura, sobre uma placa de vidro texturizado, também chamado de placa de vidro esmerilada, de tal forma que esse cilindro ele vai se romper quando tiver aproximadamente 3 milímetros de diâmetro e um comprimento similar ao gabarito que vem junto com este equipamento, cerca de 10 centímetros. Dessa forma, quando o cilindro se romper em aproximadamente essas dimensões, é necessário recolhê-lo, colocá-lo em uma cápsula e novamente em estufa para a determinação do seu teor de umidade. Então, apresento a vocês um outro mapa mental, agora relativo ao limite de plasticidade. Novamente, esse mapa mental ele segue um sentido horário dos procedimentos a serem seguidos. Então, temos primeiro, em laranja, o preparo da amostra, novamente seguindo a norma específica para isso, a 6457. Eu vou, de novo, homogeneizar essa amostra, colocando a água em uma cápsula de porcelana junto com o solo. Vou amassar, revolver durante 15 a 30 minutos, garantindo assim uma amostra boa para ser ensaiada. Posteriormente, eu vou tomar uma porção de cerca de 10 gramas, vou fazer uma bolinha na minha mão, e aí eu vou rolar essa bolinha na placa de vidro esmerilada, formando assim um cilindro,
que deve ser similar ao gabarito que vem junto com esse equipamento. Esse cilindro, ele deve se romper quando chegar em dimensões próximas a esse gabarito. Se ele fissurar antes de chegar em dimensões próximas a este gabarito, é preciso repetir o passo 3 do mapa mental. Ou seja, eu preciso adicionar mais água a esse solo. Se isso não acontecer, eu vou repetir o meu procedimento 6. Ou seja, eu vou tomar uma porção novamente, fazer um cilindro de novo, para obter, assim, no mínimo, mais 3 pontos. Rolei até o meu cilindro até a fragmentação. Pego o meu teor de umidade. E repito o ensaio. Com isso, eu vou conseguir uma média de aproximadamente 3 ou 4 pontos do meu valor de teor de umidade. Esse valor, ele vai ser o meu LP. Obtendo o LP e o LL, eu consigo obter o índice de plasticidade, o meu famoso IP. O índice de plasticidade, ele mede a plasticidade dos solos e fisicamente representa a quantidade de água necessária para que o solo passe do estado plástico ao estado líquido. E ele, então, é calculado pela diferença LL menos LP. Ele indica, então, a plasticidade do meu solo. Um solo que possui IP igual a 0, ele é não plástico. De 1 a 5, o meu IP, então quer dizer que o solo é ligeiramente plástico. E assim por diante, seguindo a nossa tabela, até que se chegue numa plasticidade muito alta para valores de IP maior do que 40. Por fim, temos o LC, nosso limite de contração. Ele também é um teor de umidade, abaixo do qual o solo não mais muda de volume ao variar seu teor de umidade. Ou seja, quando o solo chega em seu estado sólido. Para a determinação do LC, do limite de contração, não há uma norma vigente especificando os procedimentos para a determinação deste parâmetro. Outro parâmetro que conseguimos obter por meio dos limites de consistência é a atividade. A atividade é empregada como indicador de tendência à expansão de solos argilosos. O professor Lucas demonstrou nas aulas passadas com relação à expansão desses solos. E a atividade é o indicador disso. Ela pode ser calculada pelo IP, meu índice de plasticidade, por a porcentagem de argila presente naquele solo. Então, notamos que a monte-morilonita, que é um argilo mineral bem expansivo, possui seu valor de atividade alto, entre 1,5 a 7. Já a caulinita, que é um argilo mineral com uma menor atividade, menos expansivo, ele apresenta o seu valor de atividade bem menor se comparado com a monte-morilonita. Então, pela atividade, eu posso identificar se o meu solo ele é expansivo ou não. E temos também o índice de consistência. Ele é outro parâmetro que podemos determinar por meio dos limites de consistência. Ele é uma forma de medirmos a consistência do solo no estado em que se encontra em campo. A obtenção do índice de consistência, ela pode ser feita pela seguinte equação. IC é igual a LL menos a sua umidade dividido por IP. A aplicação de todos esses conceitos em arquitetura e urbanismo. Por que é necessário vocês conhecerem os limites de consistência? Porque, por exemplo, para algumas técnicas construtivas, como o adobe, a mistura de solo e água é usada em estado de consistência plástica. Então, é importante saber, conhecer esses conceitos por trás da fabricação de um adobe, por exemplo.
A quantidade e o tipo de argila presente no solo são responsáveis pelos movimentos de retração e expansão que se observam quando há variação de umidade. Nessa figura, temos um solo provavelmente formado por uma grande quantidade de fração argila retraído após a sua secagem. A aplicação disso pode ocorrer, por exemplo, em paredes constituídas por solo, por terra, em que esses movimentos de retração e expansão devem ser considerados, pois provocam fissuras nas mesmas. E essas fissuras geram lesões internas e ou superficiais ao material constituinte, que permite a penetração de água, a ocorrência de manifestações patológicas, que contribuem para a perda de resistência do material e degradação da parede, por exemplo, de taipa. Algumas vezes, para possibilitar a utilização do solo local como material de construção, é possível empregar produtos estabilizantes e, novamente, os limites de consistência vão influenciar em qual tipo de produto estabilizante deverá ser utilizado. O solo como material de construção é utilizado basicamente de dois modos: úmido, constituindo uma massa plástica, que a gente pode denominar informalmente como barro, ou uma mistura menos úmida, compactada ou prensada, denominada terra comprimida. A mescla de fragmentos de palha ou outras fibras vegetais reduz acentuadamente o efeito da retração na secagem do barro. A adição de azeites vegetais e emulsões asfálticas, tanto no barro como na terra comprimida, tem o efeito de diminuir significativamente a permeabilidade, melhorando as condições de durabilidade do material. Então, por exemplo, nessa imagem temos um adobe que teve acrescentado em sua constituição palhas e outras fibras vegetais, o que possibilitou uma menor retração na sua secagem, diminuindo então as fissuras, as trincas e aumentando a sua durabilidade e também a sua eficácia como material de construção. Com relação à adição desses estabilizantes, um dos critérios bastante utilizado é o que relaciona o índice de plasticidade do solo com o tipo de aglomerante. Índice de plasticidade é o IP, relembrando. Neste gráfico apresentado por Neves et al. Em 2010, relaciona-se o índice de plasticidade com o tipo de aglomerante acrescentado ao composto. Lembrando que esses aglomerantes podem ser um betume, um cimento, um cal, a depender do material analisado e também da função, do efeito que se deseja. Ou seja, esses estabilizantes, eles podem ser, além de produtos naturais, como palha ou outras fibras vegetais, podem ser também um cimento, um cal, são produtos fabricados, produtos químicos. Se vocês desejarem saber mais sobre a relação do índice de plasticidade, que provém dos limites de consistência, limite de liquidez e limite de plasticidade, com a adição de estabilizantes em materiais compostos principalmente por argila, consultem esse artigo Neves et al. 2010, que está referenciado aqui. Podem me consultar também. Nessas referências eu apresento não só as referências utilizadas para essa aula, mas também para as aulas anteriores. Caso tenham interesse em buscar, em conhecer mais sobre o assunto, eu me coloco totalmente à disposição para tirar qualquer dúvida. Sintam-se à vontade para me procurar no meu e-mail ou no fórum do Moodle. E eu agradeço a atenção de vocês. Até mais!